7 momentos em que você deve guardar silêncio e deixar o karma se encargar. Estoicismo. Você já parou para pensar em como a pressa em responder pode afetar suas relações? O estoicismo nos ensina que muitas vezes o melhor a fazer é silenciar. Como diz Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você responde que o importa. Imagine a situação cotidiana em que seu colega de trabalho critica uma ideia sua na frente de todos. A raiva pode borbulhar dentro de você, os olhos do grupo fixos. Você sente um impulso de se defender, de rebater. Mas nesse instante, respire fundo. O estoicismo sugere que às vezes é melhor ficar em silêncio. Ao não reagir, você permite que a situação se desenrole por conta própria, confiando que a verdade se manifesta com o tempo. Como você se sente ao ser atacado verbalmente? Isso mexe com sua autoestima? Ou você percebe que a opinião alheia, muitas vezes, diz mais sobre o outro do que sobre você? Reflita sobre esses sentimentos. Para muitos, a necessidade de validação e resposta imediata é forte. Mas será que se calar não traz uma paz interior maior? Outra situação. Você recebe uma mensagem de um amigo que parece exigente e crítica. Automaticamente, seu coração acelera e a vontade de escrever algo sarcástico aparece. No entanto, o estoicismo nos lembra que guardar silêncio pode ser uma maneira sábia de evitar conflitos desnecessários. Às vezes o que parece uma provocação é na verdade um pedido de ajuda disfarçado. Como você costuma reagir diante de mensagens que te incomodam? Você consegue ver o que está por trás das palavras? O que aconteceria se você optasse por uma resposta amistosa ou pelo silêncio, deixando a outra pessoa refletir? Essa prática pode transformar diálogos e fortalecer laços. Por fim, considere essas duas novas oportunidades para praticar o silêncio e o autocontrole. Quando alguém nas redes sociais posta um comentário provocativo ou quando um familiar toca em um assunto delicado. O estoicismo sugere que não devemos ser deixados levar pela urgência do momento. Na próxima vez que se sentir pressionado a responder, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: a minha resposta realmente importa aqui? Ou estou reagindo por impulso ou em busca de entendimento? Ao deixar o karma agir, você se abre para um novo entendimento sobre si mesmo e sobre o outro. Agora, que tal se você se comprometer a praticar isso nas próximas 24 horas? Experimente guardar silêncio em uma das situações cotidianas que você identificação. E depois me conte como foi essa experiência. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Na dança da vida, há momentos em que o silêncio se torna a nossa melhor resposta. Parar para ouvir, refletir e muitas vezes optar pela ausência de palavras é um gesto poderoso. O estoicismo nos ensina que não precisamos estar sempre prontos para falar. Muitas vezes, o que se trata é de manter a serenidade diante das adversidades. Imagine que você está em uma reunião. Alguém faz uma crítica direta ao seu trabalho. A tensão no ar é palpável. É fácil sucumbir ao impulso de se defender, não é mesmo?
Mas o que acontece se você respirar fundo, sentir sua respiração e escolher o silêncio? Nesse momento, você não está apenas evitando uma resposta impulsiva. Você está escolhendo um caminho de reflexão. Ao fazer isso, você transforma seu espaço interno, permitindo que a dor do ataque se dissipe gradualmente. A principal fonte de nossa infelicidade não são os eventos, mas sim nossa opinião sobre eles, disse Epicteto. Isso revela muito sobre como nossas reações às palavras dos outros moldam nosso estado de espírito. Em vez de permitir a crítica de um colega te afete, você pode ver aquele momento como uma oportunidade de aprendizado. Como você pode, então, mudar sua perspectiva sobre essa crítica? Não seria possível ver isso como uma chance de crescimento? E não se esqueça das interações cotidianas. Pense em uma mensagem que chega e provoca aquela pontada no peito. Talvez uma crítica ou uma cobrança. A vontade de responder de forma cortante é quase irresistível. Mas e se você optar pelo silêncio? Sua mente logo percebe que, possivelmente, aquele tom exigente não se refere a você, mas ao estado emocional do outro. Você consegue perceber o que está por trás das suas palavras? Que lições podem surgir desse entendimento? Vamos para um exemplo simples. Imagine que você está dirigindo. Um motorista imprudente corta sua frente. Instantaneamente, um turbilhão de raiva invade seu corpo. Entender essa reação é vital. Ao invés de gritar ou reagir com gestos imprudentes, você força a mente a se aquietar. Respira. Sente seu corpo relaxando. Nessa pausa, a consciência se expande e a raiva se dissipa. O que precisa ser dito a esse motorista? Muitas vezes, nada. Em situações nas redes sociais, um comentário provocativo pode acender sua frustração. A urgência de defender seu ponto de vista e atacar em resposta pode ser intensa. No entanto, o silêncio pode ser ainda mais eloquente. Optar por não alimentar a chama da discussão pode, paradoxalmente, trazer luz à situação. Então, pergunte-se: quando foi a última vez que você se deu licença para simplesmente não responder? E o que isso significou para você? Ao se comprometer a praticar o silêncio, você não é apenas um observador da vida, mas alguém que busca se conhecer mais profundamente. Cada vez que você reprime o ímpeto de responder, abre um espaço para crescimento e introspecção. Aproveite essa oportunidade. Que tal escolher um momento nos próximos dias para aplicar isso? Quando você optar pelo silêncio, o que vai perceber sobre si mesmo e o outro? Guardando esse ensinamento no coração, você descobrirá um novo mundo de sabedoria nas pequenas interações diárias. O silêncio pode ser uma força poderosa. Como você pode usá-lo para moldar suas experiências futuras? Capítulo 2 de Orientação Estoica. Vamos continuar refletindo sobre a importância do silêncio e como ele pode nos transformar. Lembre-se de que o estoicismo nos convida a olhar para dentro, a entender nossos sentimentos e reações. É um caminho que pode nos ajudar a viver de maneira mais leve e consciente. Ao longo do dia, somos bombardeados por situações que provocam nossas emoções. Alguém faz uma crítica no trabalho. Outro motorista corta a frente na estrada. Um amigo nos manda uma mensagem cheia de exigências. E em todas essas situações, temos um convite: responder. Mas e se a resposta não for o que precisamos neste momento? Quando o impulso de reagir aparece, é como uma onda forte. É fácil se deixar levar por ela. Mas se você parar um segundo e respirar, algo mágico pode acontecer. Você pode optar por não surfar a onda, mas sim observá-la passar. É nesse momento de pausa
que a verdadeira sabedoria pode surgir. Pense em uma situação que você vivenciou recentemente. Esse momento em que as palavras estavam na ponta da língua, mas você decidiu ficar em silêncio. Como se sentiu depois? O que aprendeu sobre você mesmo? Às vezes, o silêncio fala mais do que qualquer resposta. Ele pode ser a melhor forma de desarmar um conflito, de evitar um desentendimento. Na prática estoica, aprender a escutar é tão valioso quanto aprender a falar. E ouvir não significa apenas escutar palavras, mas entender emoções, contextos e intenções. Muitas vezes, o que parece ser uma crítica dura é, na verdade, um grito por ajuda. Quando adotamos uma postura de silêncio, nós permitimos que o outro se expresse, que a verdade venha à tona. Imagine que você está em um grupo de amigos e alguém faz uma piada pesada. Você sente que a situação poderia ficar constrangedora. Em vez de rir nervosamente ou fazer um comentário sarcástico, que tal ficar em silêncio? Sua presença calma pode influenciar o tom da conversa. Às vezes, um olhar pensativo é mais eloquente do que 1000 palavras. E nas redes sociais? Há esses espaços cheios de discussões acaloradas. Um comentário provocativo aparece e, antes que perceba, você está digitando uma resposta impulsiva. Mas o que acontece se você pausar? Se você se perguntar, essa discussão realmente vale a pena? Isso não só protege sua energia, mas também pode transformar o tom da conversa. O silêncio pode silenciar a provocação e levar a um entendimento mais profundo. Lembre-se, o estoicismo nos ensina a controlar nossas reações. Nossas emoções são válidas, mas não precisamos ser dominados por elas. Quando optamos pelo silêncio, damos um passo para fora do turbilhão emocional. É como se estivéssemos nos observando de um lugar mais calmo. Então, eu te desafio. Nas próximas 48 horas, escolha uma situação em que você normalmente responderia imediatamente. O que aconteceria se você decidisse ficar em silêncio? Observe como isso muda seu estado de espírito e suas interações. Como você se sente? O que aprende sobre você e os outros? Com essa prática, você pode se surpreender com o que descobre. O silêncio pode não apenas trazer paz, mas também abrir portas para novas conexões e entendimentos. Prepare-se, porque a jornada está apenas começando. E no próximo capítulo, vamos explorar como o silêncio pode se tornar um aliado em momentos de crise. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Estamos de volta. Espero que você tenha feito sua pausa e praticado o silêncio nas últimas 48 horas. Como foi a experiência? Você sentiu a diferença? Às vezes, essa prática simples pode abrir um mundo de autodescoberta. Agora vamos explorar como o silêncio não é apenas um gesto, mas uma poderosa ferramenta em momentos de crise. Imagine-se em uma situação complicada. Você está em um conflito com um amigo ou um familiar. As emoções estão à flor da pele. E as palavras parecem prontas para sair como uma tempestade. O que você faz? Você discute? Fala tudo o que está pensando? Ou opta por um momento de silêncio? O estoicismo nos ensina que podemos escolher como reagir. Às vezes, o que é mais necessário é um espaço para respirar. O silêncio pode ser um refúgio, um lugar onde podemos nos recompor. Antes de agir, pense em um momento em que você se sentiu prestes a explodir. Em vez de deixar a raiva ou a frustração dominarem, você decidiu segurar a onda. O que aconteceu com sua conversa? Às vezes, um silêncio ponderado pode até desarmar a tensão. Vamos falar de um exemplo prático. Imagine que você está em uma reunião complicada no trabalho. A energia está pesada e várias vozes se levantam. De repente, alguém faz uma crítica contundente. Você se sente atacado.
O impulso é responder na mesma moeda. Mas e se você optar por ficar em silêncio por alguns instantes? Isso não significa que você concorda com a crítica, mas que está escolhendo uma resposta mais consciente. Nesse tempo, você pode pensar: o que essa pessoa realmente está tentando dizer? Ou como posso responder de maneira construtiva? O silêncio permite que a verdade apareça. Às vezes, ao não reagir, você pode entender melhor a outra pessoa e até descobrir que havia mais por trás daquela crítica. Não é só sobre você, é sobre a conexão humana, sobre ouvir o que realmente está sendo dito. Outro exemplo cotidiano ocorre nas redes sociais. Um comentário raivoso ou uma crítica a seu respeito pode pegar você de surpresa. A vontade de entrar na discussão e se defender surge rapidamente. Mas parar um momento e não responder pode, frequentemente, mudar o rumo da conversa. Quando optamos pelo silêncio, podemos escolher a nossa paz em vez da batalha. Isso não quer dizer que você deve ignorar tudo, mas que se questionar é fundamental. Este comentário realmente merece a minha atenção? Além disso, o silêncio pode ajudar a criar mais empatia. Vamos imaginar que um colega está passando por um momento difícil. Ele faz um comentário agressivo, mas na verdade precisa de apoio. Ao não reagir imediatamente, você se permite observar seus sentimentos e se conectar à dor dele. Esse momento de reflexão pode abrir a porta para um diálogo mais profundo depois. Então, ao longo da próxima semana, tente observar estas situações em que você costuma reagir rapidamente. Como você pode usar o silêncio a seu favor? Há poder em não falar, em ouvir e em refletir. Segure essa ideia. O silêncio é uma escolha. Ele pode mudar a forma como você se relaciona com os outros e consigo mesmo. Prepare-se, porque no próximo capítulo vamos mergulhar nas maneiras práticas de cultivar o silêncio em nossa vida diária. Você vai descobrir como isso pode se tornar um hábito poderoso, trazendo mais calma e clareza para o seu dia a dia. Vamos nessa! Capítulo 4 de Orientação Estoica. Bem-vindo de volta. Espero que você tenha refletido sobre o silêncio e como ele pode mudar a dinâmica em suas interações diárias. Agora, vamos explorar maneiras práticas de cultivar esse silêncio, transformando em um hábito que trará mais calma e clareza para a sua vida. Primeiro, vamos falar sobre a rotina. O dia a dia pode ser corrido e cheio de barulhos. Tarefas, redes sociais, conversas constantes. É fácil se perder nesse turbilhão. Por isso, é essencial criar espaços de silêncio. Que tal reservar alguns minutos ao longo do dia, apenas para respirar e refletir? Pode ser logo pela manhã, antes de começar as atividades, ou à noite, quando tudo está mais tranquilo. Um exercício simples é sentar-se em um lugar calmo. Feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo. Com esse simples ato, você começa a desacelerar a mente. É um momento só seu. Ao fazer isso, você estará se preparando para as interações do dia com mais tranquilidade. Assim, será mais fácil usar o silêncio como uma ferramenta. Vamos pensar em outra prática. Quando você estiver em uma conversa, especialmente se perceber que a emoção está alta, tente fazer uma pausa antes de responder. Dê um tempo para a sua mente processar. Essa pausa não precisa ser longa, apenas alguns segundos. Olhe nos olhos da pessoa e respire. Essa pequena pausa permite que você sinta melhor o impacto das palavras e que escolha uma resposta mais sábia. Agora, e as redes sociais? Esses espaços são repletos de discussões
e provocações. Sugiro que, ao ler um comentário irritante ou provocativo, você não reaja imediatamente. Tente deixar a resposta para depois. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso responder agora? Muitas vezes, você perceberá que o silêncio é a melhor resposta e que no dia seguinte aquilo que te incomodou não tem tanta importância assim. E quando falamos de relacionamentos pessoais, o silêncio pode ajudar a criar mais empatia. Quando alguém lhe diz algo doloroso, em vez de reagir com defensividade, use o silêncio para entender melhor o que a outra pessoa está sentindo. Isso pode aprofundar a relação e transformar um momento difícil em uma oportunidade de conexão. Uma técnica que pode ser bem útil é trabalhar com diário. Reserve um tempo a mais cada dia para escrever sobre suas experiências. Como você se sentiu em situações que exigiram uma resposta? O que aprendeu naquelas pausas? Isso ajudará a solidificar o hábito de refletir antes de responder, além de fornecer um espaço seguro para expressar suas emoções. Outra sugestão é praticar a gratidão. Sempre que sentir vontade de justificar uma resposta ou se defender em uma situação, pense em algo pelo que você é grato. Isso pode mudar seu estado de espírito, ajudá-lo a se afastar do conflito e prepará-lo para uma interação mais calma. Essas práticas podem parecer simples, mas têm um poder enorme. Com o tempo, você perceberá que o silêncio se torna uma segunda natureza. Em vez de reagir por impulso, você vai se conectar consigo mesmo e com os outros de maneira mais verdadeira. No próximo capítulo, vamos explorar a relação entre o silêncio e a escuta ativa. Como ouvir de verdade pode transformar suas interações e suas relações. Estamos chegando lá, juntos. Ela havia se dedicado a refletir sobre o silêncio e a escuta ativa e o impacto que essas práticas trouxeram para sua vida. A mudança não foi imediata, mas houve um despertar em sua consciência. Com cada pausa, ela se sentia mais próxima de suas emoções e mais conectada às pessoas à sua volta. Certa vez, numa tarde ensolarada, ela estava em um café com amigos. A conversa fluía naturalmente, mas logo um comentário ácido sobre o trabalho surgiu na mesa. O clima ficou tenso e seus instintos a empurravam a reagir. Mas ela lembrou do que havia aprendido. Optou por fazer uma pausa e ficar silenciosa. Ela observou tudo ao redor, as expressões nos rostos de seus amigos, as emoções se desenrolando. Em vez de responder com raiva, ela decidiu ouvir. Esse momento a levou a refletir sobre a validade da crítica. O que parecia um ataque pessoal, na verdade, vinha de um lugar de frustração. Ao não reagir e dar voz à sua preocupação, ela ajudou a acalmar a situação. Com um sorriso, ela desviou a conversa para algo mais leve, e o clima mudou instantaneamente. Naquele instante, a mágica do silêncio se revelou. Ela sentiu que poderia tocar na dor do outro sem precisar revidar. Afinal, entendia que todo mundo passava por batalhas invisíveis. Essa prática se tornou um pilar na sua vida. Quando algo não ia bem, em vez de atacar ou se defender, ela respirava fundo e observava. O silêncio foi um convite à empatia. Com o passar dos dias, ela começou a notar como suas relações se aprofundavam. O silêncio trazia à tona conversas significativas. Amigos que nunca haviam compartilhado suas dores começaram a abrir seus corações. Um amigo que estava enfrentando desafios familiares revelou-se. Ele, que antes parecia distante, agora estava mais presente e aberto a diálogos sinceros. A vida social dela floresceu. Em cada interação, ela buscava não apenas respostas,
mas compreensões. As redes sociais, por outro lado, foram um verdadeiro desafio. Um dia, um comentário provocativo apareceu em uma de suas postagens. Em outras épocas, ela tinha respondido imediatamente, mas surpreendendo até a si mesma, decidiu silenciar. O dia passou, e no dia seguinte, a situação já não parecia tão grave. O silêncio a protegendo, mais uma vez. Uma nova situação surgiu quando sua família se reuniu para um jantar. Antigos desentendimentos pairavam no ar. Suas espécies estavam à beira da explosão. Em vez de deixar a tensão crescer, como fazia antes, ela respirou fundo e se comprometeu. A ouvir antes de falar, um primo começou a compartilhar suas frustrações. Sem interrompê-lo, ela percebeu o verdadeiro desejo por conexão e compreensão. Assim, um novo diálogo floresceu, permitindo que todos se sentissem ouvidos e respeitados. No entanto, a verdadeira prova veio quando ela teve que lidar com um conflito em sua carreira. Um colega a criticou abertamente. Durante uma reunião, o impulso de defender-se estava ali, ardendo. Mas, uma vez mais, ela escolheu o silêncio. Olhou nos olhos dele. O silêncio permitiu que a tensão relaxasse, e ao perceber isso, ele se tornou mais vulnerável. Ao final, conseguiram encontrar um caminho de entendimento. Discutiram propostas e encontraram um terreno comum. Os ensinamentos estoicos se tornaram parte de quem ela era. O silêncio agora era um aliado em momentos de crise. Não um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A cada desafio, o impulso de reagir foi substituído por uma pausa reflexiva. Ela se sentia mais calma e centrada, percebendo que a verdadeira força não estava na palavra, mas na escolha de quando falar e quando ouvir. Nos últimos dias, à medida que experimentava essa prática, ficou claro que a verdadeira transformação não estava apenas em silenciar, mas em se conectar. Ao fazer isso, ela não só mudou o próprio mundo, mas também influenciou aqueles que a rodeavam. E assim, o caminho da serenidade se apresentava cada vez mais claro. Agora, ao olhar para trás, ela sabia que o silêncio era uma força poderosa, uma força que a guiaria em cada interação, cada relacionamento. E assim, com um sorriso no rosto, ela se preparou para o próximo desafio, sabendo que a verdadeira sabedoria estava ao alcance e que a jornada nunca tinha um fim. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.